Rapaziada, é o seguinte, eu tô com hiperfoco em terra rara, porque pra mim isso aí é o novo petróleo do século. Eu acho que é a coisa mais revolucionária que a gente vai ver. Na verdade, já tá vendo. Eu descobri que ele tem 270 anos. A gente só veio falar agora, mas porque no início a gente inclusive chama de terra rara, simplesmente porque o povo achava que era terra, né? Porque tava na terra. Aí depois de 100 anos, desfragmentando o bagulho, e processando, e separando, e entendendo, a gente foi descobrir que eles são os lantanídeos, né? Uns metais que tá lá na tabela periódica na parte de baixo, mais o ítrio e escândio, mais os 15 lantanídeos que tem. E aí eu fui tentar entender para que que serve. Ele basicamente vira um super imã, um imão mesmo cabuloso, só que ele é leve e ele é resistente ao calor. Então esses caras usam em praticamente tudo, assim, eles dependem disso para fazer carro elétrico, tem como usar em jato, ele tem como usar em submarino, coisa de tecnologia, basicamente tudo, coisa moderna, ele tá aqui nas nossas mãos. Só que aí, onde entra o negócio? Onde entra as coisas maravilhosas dessa história? A China tem 43%, o Brasil está em segundo lugar com 23%. A Índia é o terceiro com 8%, e o resto é a galera com 2, 3%, o que já é muito, mas 23%, a gente é basicamente o boss aqui do Ocidente, porque a China, ela é rei da parada. Além dela ter mais, ela controla o mercado, porque ela basicamente não exporta mais, ela só importa, então ela manda em tudo. Porém, ela é a deusa do processamento, porque o problema disso é você pegar ele, no caso, bruto na terra mesmo, e, diga-se de passagem, não é nem terra e não é nem rara, ele é abundante no planeta todo. Só que em grandes quantidades a gente vai tendo na China e no Brasil. Porque ele mantém ele fica na crosta terrestre. Ele não é uma coisa que tem que escavar 25 mil quilômetros, extrair, tipo o petróleo, por exemplo. Não, você acha ele com muito mais facilidade. Só que onde que entra a jogada? O processamento dele para fazer ele voltar a ser o metal. Aí é putaria, irmão. É ácido, é toxina, é radioatividade, porque quando você tira da terra ali, você vai puxar urânio, tório, que são coisas radioativas, então é muito complexo. Só que o chinês já faz liso. Tanto que no século passado eu vi que os Estados Unidos e a Europa desistiu, falou, putz, é um dano ambiental muito grande, tem muito problema para descartar algumas coisas, é tudo muito complexo. Mas a China é a China, né, meu patrão? Sempre tem um asiático melhor do que a gente fazer alguma coisa. E eles já estão processando muito fácil. 60% da produção mundial é deles. E os outros países agora, percebendo essa revolução tecnológica que tem que ter, basicamente, as terras raras, eles estão tentando entender de novo o processo e voltar para jogo. O Brasil segue, como sempre, né, atrasado e exportando o material bruto. Teve uma empresa, inclusive, que comprou uma terra rara lá de Goiás por 2,8 bi. Que para mim, a gente erra aqui. Aqui mora a merda política nossa, aqui mora o caos e que a gente sempre é impedido de evoluir. Por quê? Se a gente tem essa matéria bruta, eu vou abrir a tabela aqui que eu acessei esse negócio para falar para vocês. Hoje, se eu for vender o minério bruto, ele está aproximadamente US$ 500 a tonelada. Bruto. O cara vem aqui, dá uma tratosada, dá uma patrolada aqui e leva a terra para fazer tudo lá. Separa lá. Beleza, US$ 500 a tonelada. Serve para nada, pô. US$ 500 você não faz nada. Se você fizer um processamento, na verdade não é nenhum processamento, é um semi-processamento. Você vai fazer ele de material bruto virar o carbonato. É o primeiro procedimento que você faz para começar a querer separar as paradas. Relativamente fácil. Vou botar muitas aspas aqui, porque pelo que eu entendi até agora, é tudo muito complicado nisso. Mas nada que a gente não possa aprender. O Brasil tem competência, só falta a política, né, parar de desviar e roubar dinheiro e investir nessa galera, que esses gênios que tem por aí, que eu tenho certeza que tem e não é pouco. Mas beleza, US$ 500 a tonelada da parada bruta. Um semi-processamento para fazer virar carbonato vai para US$ 8.200. Aí eu pensei comigo, meu irmão, 16 vezes mais. É muito dinheiro. Tudo que você fizer 16 vezes mais pago. Muita grana. Aí eu fui ver o primeiro processamento. Você faz ele virar óxido. Aí você vai fazer, deixa eu abrir o nome da tabela para pronunciar o nome correto. Você vai fazer óxido de neodímio praseodímio, que é esse imã fodão que eles estão atrás o tempo todo, que é um imã leve, resistente ao calor e cheio das putaria boa, que vale a pena e tem que ter. Eles dependem disso para fazer a tecnologia ir para frente. Irmão, sai de US$ 8.200 a tonelada para simplesmente US$ 138 mil a tonelada. Meu irmão,
276 vezes mais caro. Eu já estava extremamente impressionado. Eu estava tipo, caralho, é muitos milhões, bilhões, centenas de bilhões que dá para fazer a longo prazo com esse negócio, cara. A calculadora nem bate, ela dá aquele exinho, deu erro se você for tentar multiplicar esses tantos de bilhões pela quantidade de milhões de toneladas que a gente tem. Vai fazer elevado a Deus dará. E aí eu já estava em choque, falei, meu Deus, é a oportunidade de mudar muito as coisas brasileiras. Aí eu fui entender o último processo. Se você fazer o óxido virar o metal puro, é onde você consegue tirar o oxigênio, ele volta a ser aquele metalzinho bonitinho que geralmente fica dentro do vidrinho para pôr como amostra e vender aquilo, meu irmão, é simplesmente 245 mil dólares a tonelada. 245 mil dólares a tonelada. Vezes 5 para dar em reais. Mas também não vamos nem converter em reais, porque as commodities são todas em dólar. Deixa esse valor, mas vocês têm noção que são 245 mil dólares a tonelada? Isso daí é, porra, deve ser o PIB de várias cidades, uma tonelada. Tem um monte de cidade que não tem esse PIB. E a gente tem 21 milhões de toneladas. Multiplica isso por 245 mil. É um número de dinheiro na mesa. Money, que é só fazer um negócio bem feito que o Brasil simplesmente abraça isso e aí pode mudar a nação toda, cara. A gente depende de político, velho. Meu Deus, por que que a gente por que são tantos políticos ruins assim, velho, pra cuidar do nosso país? Olha, mais uma vez, cara, a gente teve o Gurgel lá que fez o carro elétrico na década de 80, sei lá, e acabaram com a ideia do cara e olha hoje aí a China voando. Aí você tem sei lá, a Gradiente que fazia umas TVzona pica na época, foda, e mataram a Gradiente enchendo ela de imposto. Olha o mundo como tá agora. Era pra Gradiente ser uma Sony da vida, uma Panasonic, sei lá, era pra ser esses gigantes. Aí de novo a política mata os caras, cara. Aí agora vem isso. Eu tô vendo já alguém querer matar as terras raras e vender a terra bruta e não fazer alguém aqui no Brasil aprender. Cara, pra mim parece até óbvio. Você faz um 80-20. Ó, 20% dessas toneladas que eu tenho é sua e eu só te dou ela em troca de você me ensinar exatamente como você faz. O que que tem na China que você faz para fazer o carbonato, o óxido para virar metal? Qual é o procedimento? O que que se usa? Qual é a tecnologia? Eu quero ela. Troco por 20%. Ainda sobra 80% para a gente transformar em metal e vender para esses caras, ou até mesmo fazer os procedimentos tecnológicos aqui dentro e fazer isso converter em, sei lá, vai, faz jato, faz arma, faz qualquer motor. Eu vi que sem isso, os motores dos carros elétricos seriam bem maiores e muito mais pesados. Então, como você tem em cima retendo o calor e fazendo todo o revestimento com ele, os motores já é muito pesado. Só que ele já fica menor e mais leve. Então, esses caras têm que ter isso, cara. E a gente tem, cara. Por quê, velho? Mano, isso pra mim já fica doendo meu coração, véio. Mais uma vez, de pensar que assim, a gente tá discutindo política, agora vai ser. Hoje já é dia 12/8. Ah, ressalva, né? Esses valores que eu falei, eles podem mudar a qualquer momento, porque a China meio que controla. Se ela estiver tranquila, conseguir extrair muito, de semana em semana, ela extraiu muito terra rara, ela quase não vai comprar. Então o preço vai dar uma baixada. Mas se ela não conseguir extrair muito, ou a demanda aumentar e os outros países tiverem, ela vai ter que importar. E aí esse precinho legal que a gente vende aqui, entendeu? Ela controla o mercado porque ela que processa tudo. A gente pode ser um processador também e passar a concorrer com ela, entendeu? Eu nem entendo de economia e para mim isso é óbvio, sabe? Assim, acho que um ano, cara, um ano e meio no máximo. Não é possível que leva mais tempo. A gente tem muita gente inteligente no país que era só fazer isso, cara. Com quem que eu falo, hein? Quem que eu mando um WhatsApp? Pelo amor de Deus. Meu, eu sou um morador daqui de uma cidadezinha pequena e fico preocupado com isso. E eu sei que os políticos estão cagando para isso. Isso me dá um desgosto. Mas enfim, né? Vou continuar, vou fazer esse canal, cara, só pra terra rara. Tudo, eu vou aprender tudo desse negócio. Na verdade, ia ser um monte de coisa, mas tem que decorar coisa química, processamento. Esse canal eu vou mostrar tudo que eu souber, geopoliticamente falando, economicamente falando, quem tá pegando terra rara de quem, qual a guerra que tá rolando, porque eu acho, cara, isso na minha cabeça é simplesmente o petróleo mesmo, cara. É a coisa que mudou, vai mudar a história da humanidade. Os caras lá atrás descobriu na Escócia, mexendo com a parada, e o cara achava, inclusive, que era tungstênio. Aí depois do laboratório levou e falou, mano, tem mais parada aqui. 100 anos depois de tanto quebrar, os caras viram que tinha mais 10, depois vira mais 15. O último foi descoberto. O primeiro é 1700 e papum bolinha. O último foi em 1947. Deixa eu abrir a tabela para lembrar o nome dele. Eu já tô ficando bom, porque só da minha tabela, ó, vou falar para você o último agora, olhando a tabela. O último descoberto foi o Promécio, PM, Polícia Militar. Esse mesmo, foi o último. Aí depois dele a gente falou, zeramos aqui, sabemos de tudo, bora agir. Não,
Isso simplesmente, assim, faz tudo, cara. Isso faz LED, isso faz laser, isso faz ressonância magnética. Tem uns laser muito específico que é para cirurgia medicinal, que depende dele também. Câmera fotográfica, cara. Eu tô com webcam aqui, ó. Se vocês pegar alguma câmera fotográfica, tem algum tipo de terra rara dentro dela. Não é o praseodymium, não é o neodímio, mas tem outros componentes de terra rara que estão lá dentro. Fico, velho, isso tá em tudo, irmão. Celular, pô. Celular tem isso daqui, tudo tem isso daqui. Imagina quanto de evolução tecnológica o Brasil vai ter se levar isso a sério e parar de vender o material bruto e aderir à tecnologia, cara. Se medir que na verdade é um desabafo, mano, é um desespero político, é de ninguém levar isso a sério. Mas enfim, vou dedicar esse canal só pra isso, mano. Tô com hiperfoco nisso pra sempre, vi que é um negócio que não vai morrer. Ele já tá em alta aí nas grandes indústrias desde a década de 90, mas ele deu um boom em 2010 quando a China fechou as paradas, entendeu o que poderia fazer, que ela não é otária, igual a gente, e aí ela fechou para o Japão, já deu uma valorizada em 2020 agora. Começou essas vendas gigantescas de carro elétrica, o boom tá indo mais ainda, aí agora tá entrando equipamento bélico, foguete, pô, quero conhecer a Lua e vou para Marte, tudo eles dependem disso, cara. Vem comigo nessa viagem econômica de pessoas que não entendem nada, mas que querem tudo. Vem comigo. Já se inscreve nesse canal, que não tem nenhum inscrito, tem nada nesse canal, é novo. Ah, não sei, cara. Eu tô sentindo que eu tenho que falar disso. É minha missão trazer Terra Rara para jovens interessados em economia e política, que eu acho que tem alguma coisa aí. Enfim, se puder dar um like, se puder se inscrever, a gente vai ficar junto nessa, debatendo. Depois talvez eu crie um grupo, alguma coisa pra gente ficar trocando uma ideia, atualização. Todo dia eu tô vendo essa porra, meu Deus. Falou. Desculpa. Falou. Me empolguei aqui. Valeu.